A geração distribuída vem crescendo fortemente no Brasil ao longo de 2025, mas não só por conta própria, né? Dentro da geração distribuída, nós temos um grande vetor de crescimento que vem sendo a energia por assinatura. Mas quais são as maiores oportunidades, os maiores desafios e principalmente quais são as melhores estratégias para que a energia por assinatura possa se difundir e crescer com sustentabilidade? Meu nome é Lincoln, nós somos a Vatio e viemos trazer o melhor deste conteúdo para você. Olá pessoal, no nosso vídeo de hoje eu vou estar compartilhando com vocês um estudo que a Vatio produziu e publicou na Intersolar de 2025, onde nós tivemos a oportunidade de compartilhar insights, informações, dados estratégicos sobre o mercado da geração distribuída, especificamente sobre o mercado de energia por assinatura. Então, nessa aula de hoje, eu vou estar trazendo para vocês um primeiro contexto, tá? A gente vai ver esse conteúdo aqui em duas partes. Na primeira parte eu vou focar muito numa questão mais do potencial do mercado, o crescimento desse mercado, da oportunidade que a gente tem à vista. Depois nós vamos mergulhar um pouquinho mais a fundo sobre os desafios e sobre as melhores estratégias para a gente se posicionar dentro desse setor. Tá joia? Bom, pessoal, a primeira coisa que eu gosto de trazer aqui é a nossa problemática, né? Qual que é a nossa problemática? Vamos tentar entender como que o nosso mercado de energia ele está se comportando aqui no Brasil hoje, tá? Então, eu vou trazer aqui para vocês algumas informações de um compilado que a gente fez do fechamento de 2024, tá? E fazendo alguns comparativos com as medições que a gente tem parciais aí de 2025, tá? Então, a primeira coisa que eu gosto de trazer aqui são dois âmbitos. O mercado de energia ele se dá em quantidade de consumidores e o mercado de energia ele se dá em quantidade de energia consumida, tá? Então, são duas óticas que a gente precisa sempre estar olhando. Por quê? Um consumidor pode consumir muita energia, bem como vários pequenos consumidores podem juntos não consumir assim tanta energia. Então a gente precisa entender como que está esse comportamento. Então, nesse slide aqui que a gente traz, eu tentei compilar, de uma forma mais visual, o que representa a parte energética e a parte de consumidores aqui no Brasil. Falando de energia, que aí parece um monte de sopa de letrinhas, Então, quando a gente fala de volume de energia, a gente está falando em quilowatt-hora, megawatt-hora, gigawatt-hora, e num contexto de um país, a gente está falando em terawatt-hora, tá? Bom, no Brasil, em 2024, a gente teve um consumo aí superior a 561 terawatts-hora ao longo de um ano, tá? E como é que foi esse comportamento desse consumo? Quem consumiu essa energia aqui no Brasil? Então, no Brasil, a gente tem duas grandes divisões do mercado. A gente tem o mercado cativo e a gente tem o mercado livre, tá? O consumidor cativo é todo mundo que consome energia direto com a distribuidora, tá? E depende da distribuidora para ter uma conexão de fato à rede elétrica. O consumidor livre, ele tem a conexão, mas ele tem liberdade, de escolher a sua fonte, o seu provedor, o seu gerador de energia. Então, o mercado livre hoje ele atende clientes que estão aí pelo menos em média tensão, tá? Então ele não pode, hoje não é todo mundo que pode ser atendido pelo Mercado Livre. Bom, o Mercado Livre aqui no Brasil, em 2024, ele representou aí mais de 42% de toda a energia consumida. Então, ou seja, ele é uma grande parcela de consumo de eletricidade aqui no Brasil, tá? Dentro do mercado cativo, que são os outros 57,7%, aqui 75%, como que ele está fragmentado? A maior parte desse mercado cativo são consumidores cativos de baixa tensão, tá? Ou seja, consumidores que ainda estão num contrato direto com a distribuidora, consomem energia direto da distribuidora, mas não tem nenhuma geração própria, ou uma geração remota, ou alguma compensação energética, tá? Então a gente tem os consumidores cativos de baixa tensão e os consumidores cativos de média tensão. Eles representam aí uma boa parte dessa fração, Os consumidores cativos representam 57,75%, mas os cativos de baixa tensão representam desse bolo 41%, os de média tensão um pouco mais de 9%, então esse total aí dá um pouco mais de 50%, e o que sobra é o que a gente tem, que são consumidores cativos, mas que estão dentro da geração distribuída. Então, ou seja, dentro da GD, a gente tem já uma parcela de consumidores cativos que produzem a sua própria energia, mas ainda dependem da conexão com a distribuidora. Tá? Então, num contexto de GD, a GD representa hoje em torno de 7,5% de toda a energia consumida no Brasil. Tá?
E desses 7,5%, um pouco mais de 2% dessa energia, ela já é provisionada de forma remota, né, de forma digital. Então, ou seja, eu não estou mais, esse consumidor não está necessariamente gerando essa energia no próprio local de consumo. Então, ele está compensando essa energia, mas de uma forma já remota e virtual. Tá? Então, ou seja, 2%, um pouco mais de 2% de toda a energia consumida no Brasil, ela foi compensada virtualmente. Tá? Então, isso é um ponto bem legal da gente trazer. Agora, saindo dessa caixinha de energia, vamos falar de quantidade de consumidores. Tá? Por que isso é importante? Porque agora a gente vai entender um paralelo e a gente vai começar a navegar aqui um pouco mais em relação às oportunidades. Tá? Bom, lembra que a gente comentou que o Mercado Livre representa aí mais de 42% de toda a energia consumida no Brasil? Pois bem, no Brasil a gente tem mais de 94 milhões de consumidores de energia, tínhamos, né, ao final de 2024. Pasmem, mas apenas 0,07% desses consumidores consomem mais de 42% da energia do Brasil, tá? Então, quando a gente vê que a energia do livre ela representa uma fatia grande de consumo de eletricidade, quando a gente vai para os consumidores, a gente vê que é um grão de areia, né? Então, uma pequena parcela dos consumidores de eletricidade no Brasil consome uma grande parte da energia elétrica do país, tá? Agora, essa é a parte que eu acho que é mais curiosa, né? Quando a gente começa a tentar entender o que sobra, ou seja, 99,93% dos consumidores estão no mercado cativo. Ou seja, praticamente 94 milhões de pessoas ainda continuam no mercado cativo. Uma pequena parte dela, né, desses 94 milhões de consumidores, são consumidores cativos de média tensão, né, que representam ali em torno de 0,17% apenas. E mais de 5% desses consumidores estão já alocados na GD, tá? Então aqui a gente começa a fazer alguns paralelos interessantes. Dos pouco mais de 5% dos consumidores que já estão na GD, quase metade deles, né, 2,3%, consomem energia de forma remota. Então, se a gente fizer o comparativo, né, de volume de energia que está na GD, né, quase 1/3 dela é produzido de forma remota, mas quando a gente vai para os consumidores, a gente vê que é quase metade dos consumidores que estão na GD consomem energia de forma remota. Então esse é um primeiro grande insight aqui que a gente vai trazer. Agora o último insight que a gente deixa é o seguinte: quantos consumidores no final cativos de baixa tensão que poderiam migrar para a GD ou poderiam tentar compensar essa energia de forma remota, digital, quantos consumidores são isso hoje, né? Hoje quase 95% dos consumidores, né? Então, ou seja, são mais de 86 milhões de consumidores hoje no Brasil, não geram nem compensam a sua energia. Eles compram basicamente a energia fornecida pela própria distribuidora. Então, por que isso aqui é uma oportunidade? Porque a gente vê claramente que depois desses muitos anos de desenvolvimento do mercado, a gente está passando por um momento, né, de aceleração da GD aqui no Brasil. A participação dela ainda é muito pequena. A grande massa das pessoas, hoje de cada 10 pessoas que você abordar, 9 não estão nem no Mercado Livre, nem na geração distribuída, nem na geração distribuída remota. Então, ou seja, ainda é muita gente para a gente educar, para a gente convencer de que é uma boa opção. Ele tem outras opções, não só consumir energia direta da própria distribuidora, né? Ou seja, ficar preso lá no mercado cativo. Tá bem? Então isso aqui é uma foto do que aconteceu, né, do fechamento do nosso 2024. Então é legal a gente ter essa noção de que 95% das pessoas ou mais, né, realmente elas nem sabem, né, ou se sabem ainda elas não tomaram uma decisão de mudar a forma como elas consomem energia. Tá bem? Bom, vamos dar alguns passos para frente aqui. Primeira coisa que é muito importante, pessoal, quando a gente vai fazer um comparativo aqui de mercado, a gente olha muitos dados que são fornecidos pela ANEEL. Tá? Agora, qual que é um problema que a gente tem com relação a isso? Os dados que são atualizados diariamente na ANEEL, eles não atualizam só o dado do dia, eles atualizam dados históricos. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar um estudo fornecido pela EPE, que faz um fechamento anual, né, do anuário de consumo de eletricidade aqui no Brasil. Então, a gente vai pegar esse fechamento de 2024 e a gente vai vir comparando com algumas fotos de 2025 para vocês verem essa movimentação de mercado, tá? Então, ou seja, o que a EPE consolidou no final de 2024 com os próprios dados da ANEEL, tá? Que a gente tinha a GD aí, né, num forte ritmo de crescimento, a gente consegue ver todos os gráficos numa plena curva exponencial.
Então a gente tinha mais de 36 gigas de potência instalada na GD no Brasil como um todo, mais de 3,2 milhões de unidades geradoras e mais de 4,8 milhões de consumidores consumindo essa energia na GD, tá? Bom, aqui é a primeira foto importante que eu quero trazer para vocês. A gente tirou essa foto aqui do painel de dados de geração distribuída da ANEEL em quase fim ali de julho, tá? 24 de julho de 2025, tá? Então, ou seja, durante aí quase 7 meses de 2025, o que foi o comportamento, o que mudou dessas informações? Primeiro, aqueles 36 gigas aí passaram de 41, chegando quase em 42 gigas conectados. Então a gente teve um crescimento aí de quase 5 gigas e meio, que a gente adicionou em praticamente 7 meses de 2025, tá? Então, ou seja, se a gente olhar para os 36 que a gente tinha lá, a gente fala um crescimento de 15% em meio ano. É bastante significativo, tá? Segundo dado importante, a gente saiu lá de 3,2 milhões de geradores para 3,7 milhões. Então a gente viu mais de 500 mil novas unidades geradoras plugarem na GD nesses primeiros 7 meses do ano, tá? E agora acho que é o dado para mim mais relevante, tá? Que é a quantidade de consumidores que entraram na GD. Então se a gente vê lá dos 4,8 milhões que a gente tinha no fim de 2024, hoje, né, no final ali de julho de 2025, a gente já tinha passado de 6,5 milhões de consumidores, ou seja, a gente já tinha adicionado mais de 1,7 milhões de consumidores em apenas 7 meses. Então, se a gente comparar com o que a gente tinha, é um crescimento de mais de 30% em 7 meses. Então, aí a gente vê o que está acontecendo aqui. A gente vê claramente que a expansão existe, mas a expansão de consumidores, ela é a curva hoje mais acentuada que a gente tem, né? Então, ou seja, para onde esses consumidores estão indo? Né? Que perfil que são esses? Quem que é essa galera? Tá? Então, bom, aqui é onde a gente dá um pouco mais de zoom. Tá? A gente vai dentro da GD, a gente vai explicar aqui um pouquinho do conceito da geração distribuída remota. O que é geração distribuída remota? São os casos de alto consumo remoto e os casos de geração compartilhada que a gente tem perante a nossa regra regulatória. Tá? Então, o que acontece? Vamos fazer a mesma ótica. Então a gente olhou a GD como um todo no fechamento de 2024 e no final de julho de 2025. A gente vai fazer a mesma coisa com a GD remota, porque é aqui que a gente vai conseguir pegar um pouco desse comportamento de para onde o negócio está crescendo. Então o que a gente tinha no fim do ano passado? 9,5 gigas, daqueles 36 eram usinas, né, focadas aqui em alto consumo remoto e geração compartilhada. Daqueles 3,2 milhões de geradores, né, algo em torno de 584 mil eram geradores dedicados ao alto consumo remoto e a compartilhado, então a gente já vê que é uma minoria dos geradores. E daqueles 4,8 milhões de consumidores que a gente tinha na GD, 2,17 milhões já estavam enquadrados aqui no alto consumo ou na compartilhada, ou seja, a gente vê que do parque gerador é uma fração pequena, mas do parque consumidor, né, ou seja, de quem está de fato consumindo energia na GD, já era aqui bem expressivo, né, mais de 40% da nossa base já estava presente aqui, 40% dos consumidores de GD já estavam consumindo energia de forma remota ao final de 2024. Bom, tiramos a mesma foto de alto consumo e compartilhada no fim ali de julho de 2025. Então, o que aconteceu, né? A gente saiu ali dos 9,5 gigas para mais de 11 gigas. A gente saiu lá de 584 mil geradores para quase 700 mil geradores. E aí aqui a info mais importante, né? A gente saiu lá de 2,14 milhões de consumidores que estavam consumindo energia na GD de forma remota. E isso passou de 3,5 milhões, né, agora no final de julho. Então a gente até traz esse comparativo. Quando a gente vê as taxas de crescimento, fica muito claro de que a potência ela cresceu 33% do que era. É um crescimento bem significativo para 7 meses. Unidades geradoras elas tiveram um crescimento aí superior a 22%, também significativo, mas não assusta tanto. Agora, quando a gente olha para a massa de consumidores que estão começando a consumir energia de forma remota, esse sim é uma informação extremamente importante. O crescimento foi de mais de 76% em 7 meses. A gente vai fechar esse ano muito provavelmente com o dobro de consumidores consumindo energia de forma remota na GD do que a gente tinha ao final de 2024. Tá? Então, esse sim é uma informação extremamente importante, porque
mostra que o mercado está acontecendo e ele mostra claramente que o boom está sendo de consumidores. A energia está entrando ainda, mas a velocidade de entrada de consumidores ela é assustadora. Então, é muita gente entrando. Por que isso está acontecendo, né? Então, aqui eu acho que é uma das reflexões principais desse estudo que a gente fez. Então, por que tem muita gente entrando e está numa velocidade tão grande? Bom, a gente pegou essa foto aí do final de julho de 2025, né, tendo esse comparativo, etc. A gente tirou algumas informações, principalmente uma informação de qual que é o consumo médio do consumidor que está alocado ali na GD remota, tá? Então a gente vê que é um consumidor ali muito próximo dos 600 kWh de consumo. Então, perfil residencial, tá? Então, por que esse consumidor de perfil residencial, pequenos comércios, estão vindo para a GD remota? Porque no Brasil, uma grande maioria, né, na verdade, a maioria das pessoas, primeiro, não são donas do imóvel em que residem o seu comércio, o seu negócio, ou mesmo onde moram, né? A grande maioria dos brasileiros moram de aluguel, tá? Então, ou seja, se o imóvel não é seu, você vai fazer um investimento nele? Muito provavelmente não. Então, esse é o primeiro fator limitante. Segundo, né, boa parte das pessoas estão concentradas em centros urbanos, então boa parte do consumo de energia está em grandes centros urbanos onde ele é verticalizado. Então, ou seja, uma vez que você tem muita gente morando em prédio, naturalmente você não vai ter espaço para instalar. Então, por mais que você seja dono do seu imóvel, não necessariamente você tem telhado favorável para trazer a instalação de um projeto fotovoltaico. Então, esse é o segundo fator que limita. E o terceiro fator limitante para as pessoas é acesso ao crédito. Então, no Brasil hoje, menos de 15% das pessoas conseguem ter uma aprovação de um financiamento, tá, bancário. Então, ou seja, se ela não tiver dinheiro para comprar à vista ou parcelado em poucas vezes ali com a empresa, ela vai precisar de um financiamento para comprar um sistema de geração próprio, né, seja fotovoltaico ou não. Então, sem financiamento, isso não vai acontecer. Então, o que acontece? Quando a gente vê que a maior parte não tem imóvel, uma boa parte dessa galera também não tem espaço e também não tem acesso ao crédito, o que a gente tem? A gente tem que mais de 90% das pessoas no Brasil, elas não vão consumir, elas não vão comprar um sistema próprio, mas elas vão precisar consumir energia, né? Elas desejam economizar na conta, então elas vão acabar migrando para o que a gente chama, né, da GD remota, de tentar consumir, compensar o seu consumo de uma forma digital. Então, ou seja, boa parte das pessoas querem economizar, querem gerar energia limpa, mas não podem ou não conseguem, por vários fatores limitantes. Então, isso abre a porteira, realmente, para você ir para um modelo onde você vai fazer uma compensação. Então, é aí que a energia por assinatura começa realmente a ser um vetor de crescimento importante e muito representativo aqui no Brasil. Tá? Então, ou seja, do que a gente tinha medido aqui até o fim de julho de 2025, o que a gente trouxe de informação complementar? Primeiro, dois universos aqui. As usinas que estão acima de 500 kW e as usinas que estão abaixo de 500 kW. Por quê? A gente tem uma regra nova, que a Lei 14.300 trouxe, e hoje usinas que estão maiores do que 500 kW, elas naturalmente se enquadram como GD3, tá? E são projetos que não têm viabilidade financeira. Então, o que acontece? Em muitas usinas novas, que elas vão se conectar até no máximo 500 kW para elas se enquadrarem como GD2. Então, a gente não vê novos projetos maiores do que 500 kW mais, né? É muito raro. Agora, muita coisa da regra antiga, da GD1, da famosa, né, canetada da 14.300, os prazos criaram uma corrida do ouro, e essa corrida do ouro ela ainda não acabou. Por quê? Porque nem todo mundo conseguiu de fato conectar os projetos que conseguiu aparecer lá atrás. Então tem muito projeto que a própria distribuidora teve que postergar a conexão porque ela não dava conta de prazo de levar a rede, etc. Então o que a gente fez? A gente fez um mapeamento junto com outras empresas, né, que fornecem estudos aqui para o setor, de quanto que havia sido comercializado de equipamentos, né, para a geração distribuída em 2025. Então a gente pegou tudo que foi comercializado e a gente fez essa depreciação do que de fato tinha sido já conectado, tinha sido dado baixa do lado da ANEEL. Então, ou seja, o que a gente reparou? Que muita coisa que já foi vendida, muito provavelmente já foi instalada, não aparece ainda conectada do lado da ANEEL. Por quê? Porque muito provavelmente ainda falta a distribuidora conectar aquela usina de GD1 de grande porte,
ou aquela usina está realmente ainda desconectada porque ela não está com consumidores do outro lado, então ela ainda pode estar enquadrada como uma geração da própria carga, ela nem entra no enquadramento de alto consumo remoto, nem compartilhada, porque ela não está compartilhando excedentes, tá? Então, ou seja, a gente não vê necessariamente esse ativo aqui, mas ele foi vendido do outro lado com essa finalidade, né, de ser uma usina onde ela vai produzir excedente e compartilhar esse excedente. Então o que a gente tem? A gente tem os projetos GD1, muita coisa foi vendida, já foi entregue, mas não apareceu aqui ainda. Então a gente mapeou em torno de 5 gigas que já foram comercializados, né, mas não apareceram aqui nas conexões ainda de projetos. E do outro lado, a gente tem os projetos até 500 kW, que por se tratarem de projetos GD2, em algumas regiões do país, ele apresentou viabilidade, né, ao longo de 2025, e teve muita gente ainda desenvolvendo esse tipo de projeto. Então, pasmem, né, mas a gente teve um crescimento significativo desse perfil de empreendimento, né, de GD2 ao longo de 2025, e essa tendência ela ainda deve continuar para esse final de 2025 e primeiro semestre de 2026. Por quê? Porque em algumas regiões ainda, dependendo da condição com que você compra os equipamentos, condição de financiamento, etc., você vai ter uma condição minimamente atrativa ainda para aquele empreendimento. Lembrando que a gente tem uma regra de transição na GD2, onde o fio B é depreciado, aumenta essa depreciação do fio B ano a ano, até o final de 2028, né? Então, ou seja, quem está investindo nesse tipo de usina agora, vamos pensar assim, no fim da prorrogação do segundo tempo, tem mais risco, obviamente, com esses empreendimentos, mas o que a gente vê é que essa máquina ainda continua girando de uma forma significativa e expressiva, tá? Com muitas usinas pequenas, de fato, entrando em operação. Então, a gente mapeou aí um potencial de mais de 2,5 gigas ainda dessas usinas menores de 500 kW, muito provavelmente enquadradas como GD2, que vão estar se conectando à rede aí até o começo do ano que vem, tá? Então o que a gente tem aqui? Primeira ótica, muitos projetos que já foram vendidos, mas ainda não aparecem aqui pra gente na base da ANEEL, tá? Então a gente está estimando aí em torno de 7,5 gigas para esse horizonte aí de até metade de 2026, tá? Bom, do outro lado, toda a base conectada, a gente tem um grande problema, que essa base conectada, não necessariamente toda a energia que ela está produzindo está tendo destino. Essa é uma das informações que a gente compilou nesse estudo estratégico nosso aí do meio do ano, e a gente trouxe essa referência aqui para vocês, né? Então, no fechamento de maio que a gente tinha, mais de 15% de toda a energia produzida pelos ativos, né, remotos, não estava compensando, ou seja, ela estava virando saldo. Então o que isso mostra? Mostra que 15% de toda a energia que a gente está vendo, produzindo todo mês, ela está sobrando. Então significa que daqueles mais de 11 gigas, né, que a gente tinha mapeado no final de julho, 15% disso tudo está ocioso. Tá? Essa é a referência que a gente tem. Então, ou seja, se a gente trouxer 15% disso somado com 7,5 gigas do outro lado, a gente chega aí numa disponibilidade até metade do ano que vem de mais de 9 gigas. Então, o que a gente está estimando são mais de 9 gigas. Se a gente vê que tem 11 conectados e tem mais 9 para entrar, a gente está na metade do caminho. Então, a gente está na metade do caminho, está sobrando mais de 15% da energia e esse número vem crescendo. Então, o que falta para a gente aqui? Falta consumidor. Né? Então, ou seja, a expansão da geração remota, da GD remota, muito por conta da corrida do ouro, da 14300, dos projetos GD1, aquilo gerou uma massa grande de projetos para entrada, né, em operação, mas também a GD2, nos projetos de microgeração principalmente, também foram projetos que tiveram uma boa viabilidade em algumas regiões do Brasil e se desenvolveram de uma forma muito acelerada. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que, atualmente, a gente está com sobreoferta de energia, ou seja, a gente tem mais energia do que consumidores na GD remota, tá? Esse é o status que a gente mediu aqui na Vatio no meio do ano. E a gente está detectando que a gente está, no final das contas, na metade dos projetos de fato conectados. Enfim, com a energia de fato compensando. Então, a gente tem mais 9 gigas a caminho, é muita energia que vai entrar. Então a gente tem lá um ticket médio de 600, próximo de 600 kWh, um consumidor hoje que está na GD remota, como a gente bem mediu. Então, ou seja, se a gente pegar esses mais de 9 gigas, né,
entender quanta energia isso vai ser produzido mensalmente para um consumidor que tem um consumo de 600 kW, significa que a gente precisa converter mais de 2,7 milhões de consumidores para dar destino a toda essa energia que ainda vai entrar, tá? Fora que já está sobrando, né, que fazem parte desses 9 gigas estimados. Então, o que isso representa? Significa que daqueles mais de, se não me engano, 3 milhões de consumidores, né, a gente chegou em 3,5 milhões de consumidores na GD remota. Desses 3,5 milhões, a gente vai ver esse número praticamente dobrar num horizonte muito rápido. Então, ou seja, se já é um vetor de crescimento que representou, aí, comparado a 2024, até o final de julho, mais de 70% de crescimento, o que a gente vai ver nos próximos meses e anos vai ser nessa mesma badalada, tá? Então, ou seja, a gente tem muito consumidor ainda para trazer, para consumir essa energia que já tem parecer, que já foram vendidos equipamentos que vão ser plugados, então a gente precisa de fato trazer muito consumidor para consumir essa energia. Muitos dos consumidores, né, a gente já sabe que mais de 90% deles ainda não consomem a energia fora do cativo, tá? Então, ou seja, existe um oceano azul de consumidores, existe muita energia sobrando aqui para um horizonte dos próximos meses e anos. Então, o que falta, né? Então, a gente pegou aqui, por exemplo, só uma ordem de grandeza para mostrar para vocês de aonde a gente está hoje. A gente pegou um levantamento justamente com base nesses dados da ANEEL, tentando entender quantos consumidores de fato estão entrando mês a mês na GD remota. E o que a gente mediu foi em torno de 130 mil consumidores que estão entrando na geração remota mês a mês aqui no Brasil. Então, se a gente pegar esse mais de 2,7 milhões que a gente está estimando que a gente precisa converter, nesse ritmo atual, a gente vai levar 22 meses para escoar toda essa energia que em tese já tem parecer e já foi vendida e muito provavelmente já está instalado, tá? Então, ou seja, a gente tem quase 2 anos de um mercado em sobreoferta, mas a gente tem 90% dos consumidores sobrando do outro lado. Então, o que a gente ainda não aprendeu? Então, acho que essa é a grande problemática que a gente quer trazer aqui para vocês. Então, é uma grande oportunidade? Sim. Mas como que a gente vai difundir energia por assinatura de uma forma sustentável? Porque hoje a gente está com energia sobrando, a gente tem consumidor num oceano azul que poderia estar economizando, etc. E a gente está tomando prejuízo, né? A grande maioria das empresas hoje está com vacância. Então a gente precisa primeiro aprender a educar o consumidor. Esse é um dos maiores desafios que a gente tem que aprender a educar o consumidor. Porque sem educar o consumidor a gente não vai conseguir mostrar para ele de que é benéfico para ele consumir, compensar energia de forma digital, a energia é renovável, é limpa, ele economiza. Então ninguém perde nesse modelo, né? É um modelo virtuoso, todo mundo ganha. Mas a questão é que eu preciso saber que perfil de consumidor que eu vou focar. Então, poxa, a gente tem mais de 90 milhões de consumidores no cativo. Eu vou focar em quem? Eu vou focar no perfil residencial, eu vou ainda querer pegar lá o supermercado, a rede de farmácia, né? Então a gente tem que entender aonde eu tenho mais oportunidade, né? Menos barreira. Então eu preciso entender o perfil do meu cliente, eu preciso saber que desconto que eu vou oferecer para ele. Então o desconto de um cliente residencial não que está lá no Amazonas, não é o mesmo desconto de um pequeno comércio que está em Minas Gerais. Então não é o mesmo produto. Então eu preciso entender a minha praça e o meu produto. Se eu não tenho ativos, eu preciso alugar usinas, eu preciso saber precificar isso muito bem. Então, por quanto eu devo alugar uma nova usina, né? Então aí a gente começa a ver que os problemas para quem quer atingir energia por assinatura, ele começa, o buraco vai ficando um pouco mais embaixo. Então como é que eu vou reduzir minhas perdas, né? Uma vez que é um produto que você entrega para o cliente antes dele te pagar, você fornece o crédito, a energia, ele compensa e depois ele vai te pagar. E se ele não te pagar, o que você vai fazer? Já foi, a energia já foi, já era, né? Então como que a gente faz para reduzir isso? Então qual que é o CAC máximo que você está disposto a pagar para originar um novo consumidor? Como é que você vai reter esses consumidores? Porque se todo mundo ofertar, se alguém ofertar um desconto um pouco maior, seu consumidor vai embora por um desconto um pouco maior do outro lado. Então qual que é a sua estratégia para reter esses consumidores, né? Então no fim você precisa entender o mercado, você precisa saber precificar as coisas muito bem e precisamos aprender a educar e se comunicar com o nosso consumidor. Quando eu vejo que mais de 90% dos consumidores ainda não saíram do cativo, a resposta que eu tenho é muito clara.
eles não sabem comprar, eles não aprenderam ainda, né? É a mesma ótica de você olhar para uma curva de adoção de qualquer nova tecnologia, uma curva que ela tem o joelho dela e depois ela satura. Então a gente está nessa curvinha aqui embaixo ainda, né? 5% das pessoas têm dos consumidores têm alguma consciência de poder comprar a sua própria energia, ou gerar a sua própria energia, ou compensar a sua própria energia, mas 95% ainda não sabe. Então, como que a gente vai educar esse pessoal? Então acho que a problemática aqui primeira coisa, a gente tem um oceano azul de consumidores para atacar. A gente tem muita energia ociosa sobrando na GD e muita coisa que ainda vai entrar de forma atrasada por conta das mudanças regulatórias que a gente teve. Hoje a gente sabe que o volume de consumidores que a gente está trazendo para dentro não supre o volume de energia que a gente já está produzindo e precisa ser compensada na GD. Então a gente está com sobre-oferta de energia, vamos pensar assim. Então não adianta eu sair correndo dando mais desconto se eu estou com energia sobrando. Então assim, tem um monte de cliente do outro lado, você está com pressa para encher a sua usina, dar mais desconto não necessariamente é a melhor estratégia. Mas qual é a melhor estratégia dado o seu momento? Então se você quer saber qual a melhor estratégia, como formatar o seu pricing, continua aqui, segue o nosso canal, que no nosso próximo vídeo eu vou mergulhar a fundo em todos os indicadores estratégicos que a gente levantou e principalmente como formatar o seu preço e como se posicionar muito bem nesse mercado. O que eu preciso me preocupar para conseguir fazer de vários limões uma limonada. Muito bem? Muito obrigado pela sua atenção e nos vemos no nosso próximo episódio. Até breve.